E aí, galerinha, muito bom dia a todos. Às 46, 21 e 5, vamos aí para mais uma análise de mercado, a segunda análise aqui do mercado, né, galera? A primeira a gente já fez o Bitcoin, eu vou deixar como sugestão de vídeo aí no finalzinho desse, para você curtir lá, para saber o que pode acontecer na semana lá com o Bitcoin. Desde já, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Então, vamos que vamos. Vamos lá, galera, vamos falar da sexta-feira. O que aconteceu na sexta-feira? Cara. Essa alta aqui, meu amigo, Deixa eu dar uma olhadinha direitinho, porque eu não acabei acompanhando, né, a nossa sexta-feira. Bem pouco. Interessante. Vamos lá, galera. Eu tô demorando aqui porque realmente eu não tinha olhado direito, né? Mas aqui já dá para sacar o que está acontecendo. Tá, beleza. Então, assim, a gente teve outra altazinha aqui no mercado na sexta-feira, né? Apesar que Petra aqui ficou 0,19, Vale 1,25, a gente está rompendo a região que, a gente rompeu a região interessante, né, galera? Que é a região de 50% da barra lá de Lula, né? Do pregão de 10 de 11 de 2022. A gente rompeu, deixou ali uma barra elevada, que é uma barra de fluxo, né? Elevada ali, rompendo 50%, e o mercado respondeu, foi lá para 107,106. Continua ainda acreditando nessa onda 5 para baixo. Continuo eu acreditando nessa onda 5 para baixo. Mas tudo indica que nessa situação que estamos agora, a gente fechando acima de 50%, que a gente vai vir buscar um 108,97, tá? Esse 108,27 aqui seria o limite total dessa onda. Então, aqui é para o mercado corrigir, tá? Até nessa região aqui o mercado tende a corrigir. Porque a gente tem aqui nosso ciclo ainda, que eu sempre falo para vocês aqui todos os dias, e esse ciclo ainda não saiu da minha cabeça. Onda 1, onda 3 e possivelmente se vier bater nessa região para fazer a onda 5. Aí sim a gente tem a onda completa, né? O ciclo completo. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. E todas essas quedas aqui, essas altas, foram feitas em 5 ondas, né? Aqui, ó, fractais 1, 2, 3, 4, 5, correção para cima, né? Impulsão para cima. 1, 2, 3, 4, 5, corretivo. 1, 2, 3, 4, 5, novamente onda para cima. 1, 2, 3, 4, 5, corretivo e possivelmente onda para baixo. Então, esse padrão é um padrão que eu estou observando, tá? Então, por mais que a gente já rompeu ali os 50% da região da barra, a gente está em uma situação ainda, na minha opinião, não muito favorável, né? Porque a gente pode fazer esse movimento para baixo. Então, eu estou muito atento com o mercado nessa situação aqui, beleza? Isso não significa que o mercado não pode subir, obviamente pode subir, o mercado é soberano, o mercado pode tudo, mas eu ainda continuo com um pé atrás sobre esse movimento, sobre tudo isso que está acontecendo agora. Para mim, ainda tem um corretivo aqui em ABC, aqui, esse corretivo em ABC ele está em fractais com 5 ondas para cima, ponto. Beleza? Falando nisso, né? Então a gente rompemos 50% aqui, tudo indica aqui que a gente vai vir buscar ali um 108,97, porque a gente está acima dos 50% da barra de fluxo elevado, que é a barra vermelha, beleza? Então vamos observar como é que vai ser a semana. Para mim, na minha opinião, a semana continua sendo de alta até o momento. Quando a gente vem falar de M10, o que acontece, galera? O M10 aqui a gente pegou e deixou uma... Peraí, deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar. A gente deixou aqui uma barra elevada, uma barra laranja elevada no M10. A gente não rompeu essa barra, rompeu aqui para cima aqui e a gente está acima dela. Então, a absorção nesse nível. Quando a gente vai ver um gráfico de M5, né? O que eu falei aí na nossa análise da quinta-feira? Que o mercado ele fechou nessa região aqui, né? O fechamento. Então, possivelmente, a gente poderia vir buscar essas regiões. Essas regiões aqui eram totalmente complicadas. Então, por isso, eu não acreditava em queda e sim uma alta no mercado aqui na sexta-feira, só que o mercado não veio buscar essa região, mas ela caiu com fluxo aqui, deixou barra vermelha nessa situação e subiu tudo. Então, aqui pelo M5 a gente já consegue ver essa absorção aqui, não foi em cima das regiões. Então, assim, tudo indica que na situação que a gente se encontra agora, que a gente ainda está ainda em uma sequência de alta e que a gente ainda vai manter essas sequências de alta, certo? Aqui falando pelo intraday, levando em consideração todas essas regiões aqui embaixo que foram deixadas, não pela região de sexta-feira. É isso que eu já vou chegar no ponto com vocês.
beleza? Então, no gráfico de 1 minuto também fica muito nítido que a gente teve uma sequência de barras aqui vermelhas aqui, ou seja, um cara que posicionou aqui, um cara que eu falo de instituições, tá, galera? Ó, nessa situação aqui, o cara entrou aqui e saiu ali, ou seja, a gente tem um posicionamento muito claro de uma instituição financeira, e aí deixou todo mundo travado aqui e começou a subir, e ficou andando em range. Então, toda essa galera que vendeu nessa situação aqui foram absorvidas, tá? Todas. Então, fica muito claro no M1, fica muito claro no M5, fica muito claro no M10, fica muito claro no BOVA 11, porque quando isso aqui aconteceu, ele veio testar justamente os 50% da barra de Lula, certo? Dito isso, então a gente já tem aqui a nossa análise que a gente pode fazer agora. Então, quando a gente puxa aqui o Market Profile para a gente entender o que está se passando aqui no intraday, então a gente tem o que agora? A gente tem uma seguinte situação, que o preço ele está abaixo da maior concentração de volume, porém 50% da maior barra, está tudo acima. Então, a gente tem que ficar ligado aqui logo nessa abertura do mercado, que vai ser crucial aqui para a gente tomar decisão. Beleza? Opa! Então, vamos lá. Então, nessa situação aqui, eu tenho a maior região que está passando nessa região aqui, e eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar aqui a nossa ferramenta, nosso... como é que dá o nome disso aqui, galera? Retângulo aqui nessa região para definir mais ou menos aqui a nossa região, né? Região importante aqui de negociação. Só para deixar destacado. Isso aqui é só para destacar visualmente, tá, galera? Nada demais isso aqui. Beleza? E o que eu tenho aqui de informação agora, já que eu travei isso? Então, eu gosto de colocar aqui a ferramenta do 100% para ter a noção mais ou menos do que está se passando. Então, o mercado, o que ele fez aí no sábado? Na sexta, né? Então, o mercado, ele pegou aqui, ele fez esse movimento, subiu, veio lá, absorveu todo mundo aqui na venda. Simples. E aí, o mercado ele começa a andar lateral aqui nessa região, começou a andar lateral aqui nessa região. Só que o fechamento ficou no 111.450. Nota que o fechamento não ficou acima e nem o preço ficou acima da maior região de valor. Então, isso significa, até o momento, que a gente está abaixo dessa concentração de volume. Isso não é interessante, tá? O preço aqui, para eu falar assim, pô, a gente vai ter realmente um mercado de alta na segunda-feira, esse fechamento aqui tinha que estar acima da região, não abaixo. Então, a gente já fica com uma pulga atrás da orelha para segunda-feira, beleza? Então, dito isso, quais são as possibilidades aqui de eu pensar em uma nova alta na segunda-feira? De o gap, né, na segunda, abrir acima dessa concentração. Se o gap abrir acima dessa concentração, o que a gente tem que esperar? Um teste de oferta na região. Testou a oferta nessa região, eu tenho uma compra bem definida aqui no intraday e tem um stop bem curto nessa região, pode até botar um pouquinho mais longo. Por quê? Se eu acredito que o play, esse gap ele abriu acima aqui, ele travou essa galera que está posicionada aqui, então possivelmente aqui o mercado vindo testar essa região aqui, a gente tem uma concentração de volume passando nessa região, então a gente tem defesa, a gente tem plays amigos aqui a favor da nossa tendência. Porque se isso acontece, a gente tem o quê? Uma alta no mercado, porque aqui a gente está tendo os plays posicionados na acumulação. Mesmo eu acreditando em uma alta aqui, fazendo essa compra nessa região, eu tenho que entender que no gráfico diário eu estou em uma situação um pouquinho complicada, porque eu estou dentro daquela barra do dia 10. Aquela barra do dia 10 do 11 de 2022 é uma barra muito importante. E eu dentro dela, eu entendo que aquela situação toda ali, aquilo ali tudo, é uma região de oferta muito grande. Então, qualquer movimento aqui para baixo aqui não seria uma coisa de anormal acontecer. Tá? Porque é muito fácil acontecer isso. E então esse é o meu medo de a gente estar em um diário dentro de uma região dessa, tentando operar aqui um intraday, certo? Então assim, por mais que eu tenha todo esse impasse, se isso aqui acontecer no mercado na segunda, eu tenho a oportunidade sim de compra aqui com stop curto para tentar surfar essa onda aqui. O mercado andando um pouquinho para cima, cara, eu já tenho que travar essa operação no 0 a 0. Porque, como eu estou falando, o risco do mercado voltar e devolver tudo é muito grande. É muito grande. Tá? Então, fique atento com isso, beleza? Deu a oportunidade. Se o gap abrir acima, se abrir acima dessa concentração, voltar a testar essa região aqui, não perder para baixo, obviamente que é compra e stopzinho curto aqui nessa região para tentar surfar essa onda. O movimento aqui aconteceu, eu já travo o trade no 0 a 0 para te não correr o risco de pegar a violinada. A violinada é quando o mercado ele começa a subir, não se desenvolve, perdeu. Perdeu, pegou teu stop. Voltou acima, não ganhou para cima novamente, espera. Beleza, não deu sinal mais que vai ganhar, aí sim é a costurada, a gente faz a venda stop abaixo para tentar surfar a queda do mercado no intraday.
beleza? E nota que a gente tem aqui uns 50% de uma barra de fluxo elevado, que é a barra do gráfico de M10, que foi feito lá pelas 10 horas, né? Geralmente quando os mercados estão abrindo aqui, ó, nessa situação aqui, que hora foi? Ó, 10h10. Então o mercado ele pode retrair vindo buscar uns 50% de uma barra dessa para poder voltar ao fluxo normal. O que eu disse na sexta-feira para vocês foi justamente isso, que o mercado ele poderia romper essas regiões, né? Ele poderia vir romper essas regiões aqui. Ah, não foi na quinta, não. Acho que foi na quinta que eu falei. Ah, não, foi na quinta, né? Que eu falei na quarta, eu falei na quinta que poderia romper aqui essas regiões e poder subir. Beleza? Foi o que aconteceu aqui também, nessa região. Só que na sexta-feira, o que eu tenho é assim, a gente tem aqui a maior concentração de volume, certo? E eu tenho esse gap aqui, caso ele abra para cima, tá, galera? Caso o gap abra para cima. Só que o gap está baixo. Então, se ele der continuidade, e esse fechamento não tem jeito, fechamento vai ser no 11.450. Então, se esse gap aqui, ele abrir, vamos dizer que sem gap, ou então abaixo aqui, vier testar essa região e não ganhar nessa região, aí eu tenho a oportunidade de vender com stop curto aqui para tentar surfar essa onda. Chegou aqui nessa barra, já tem que travar o trade no 0 a 0 e fazer parcial no 50%. Porque quando a gente bate numa região dessa aqui, a tendência é o mercado voltar a subir, quem sabe romper tudo, ou então buscar ali um 0 a 0 para poder cair, aí tem outra oportunidade de entrar vendido. Mas tu não pode moscar aqui nessa região. Beleza? Quando eu falo isso aqui em um gráfico de M5, eu tenho uma região aqui, ó, praticamente, quase fechando lá no M5, ó. Quase fechando lá no M5, já está chegando na barra vermelha. Então, possivelmente, a gente pode ter uma queda ali até de 615 pontos, mais ou menos. Se rompe toda essa região aqui, cara, a situação complicada do mini é isso aqui tudo, tá? A gente tem praticamente aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 POCs passando nessa região aqui. Então, eu não acredito em uma queda maior que rompa essas regiões. Pelo menos até o momento, eu não acredito nisso, tá? Por mais que no gráfico diário... Espera essa cadeira aqui. Por mais que no gráfico diário esteja me falando lá que a gente está numa região de resistência, para ganhar isso aqui não vai ser de um dia. Não vai ser de um dia. Isso aqui, realmente, os caras têm que distribuírem bastante nessas regiões aqui, uns 2, 3 dias aqui, para tentar atacar essas regiões para cá. Então, por enquanto, eu não consigo observar e imaginar essa queda toda aqui no mercado, tá? E lembrando, a gente no BOVA, a gente está em cima de 50%, a gente já foi testar os 50%. Então, possivelmente, a gente vai vir beijar o 108,97. Tá? Então, tudo indica aqui alta no mercado. Porém, a gente tem que estar acima dessa região. Caso contrário, nada feito. A gente vai ter quedas. Tá? Caso o mercado fique abaixo dessa região aqui e não rompa, aqui é a tendênciazinha aqui de queda formada nessa região, para baixo. Óbvio, né? Queda para baixo. Beleza? Então, vamos ficar bastante atento aqui com o gráfico de M10. Tá? Então, se a gente perde essa região aqui para baixo, aqui, se abre sem gap, se vem testar essa região aqui não ganha para cima, a gente pode abrir sim aqui uns dias aqui de queda aqui no mini índice, beleza? Não é o que indica o diário, mas o intraday indica isso, certo? A mesma coisa aqui também vale para o M5, galera, tá? Eu vou deixar outra marcação aqui na POC desse dia aqui, que foi no pregão de quinta, né? Dia 18 de maio, quinta-feira, que eu não tinha marcado. Desculpa aí, galera. Beleza? E no gráfico de 1 minuto, a gente tem essa absorção toda aqui no topo do mercado aqui, o mercado fazendo esse movimento aqui de alta, né? Se eu for botar aqui uma linha de tendência aqui, ó, se for marcar uma linha de tendência aqui, o que acontece? Perdeu, né? Eu geralmente não faço isso. Vocês nunca vão ver marcando linha de tendência que eu não curto. Beleza? Mas eu sei já que paciente, que a gente tem play posicionado aqui, bastante aqui, né? A gente fez uma absorção grande nessa região aqui, o mercado começou a andar de lado ali. Então, vamos ver realmente o que vai acontecer com o mercado na segunda. Preço abrindo abaixo desse nível aqui, a gente tem a oportunidade de venda. Preço com gap acima ou romper na região e não voltando mais para baixo, aí sim a gente tem uma possível tendência de alta sendo formada. As tendências sempre são formadas nesses padrões aqui. Tá? Eu não preciso esperar uma tendência ser formada para entender que o mercado realmente tem uma tendência. Então, a probabilidade de uma tendência ser formada nessas regiões é muito grande. Então, eu sei muito bem do que eu estou falando em relação a isso. Então, justamente é por isso que eu gosto de sempre fazer as primeiras entradas. Porque quando eu pego uma entrada dessa aqui, eu não preciso mais se ligar para nada. Porque eu estou muito bem posicionado e possivelmente aqui eu estou no começo de uma tendência. Certo? Então, o que eu acredito para segunda-feira? Olhando esse gráfico aqui parado.
olhando o gráfico parado, mesmo levando em consideração o gráfico diário, se o gráfico ficar nessa região aqui não ganhar, para mim é tendência de queda, beleza? Se o gráfico romper para cima ou abrir gap de alta acima da maior concentração, aí sim eu acredito em uma alta um pouco mais constante aqui no índice. Mesmo assim, com essa alta, a gente tem que tomar bastante cuidado por conta do gráfico diário. Beleza? Galera, Petrobras. Petrobras já deu aquele recuozinho aqui, já está começando a subir novamente, 25,92. Não tem nada de diferente em Petrobras, tudo caminhando normal, como a gente está falando já há muito tempo, desde quando teve esse evento climático em Petrobras. Já falei para vocês sobre esses movimentos, tá? Aqui, possivelmente aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, tá, galera? Então, assim, ainda não acabou o ciclo de alta em Petrobras, não vejo nada para ficar no pânico em Petrobras, beleza? Tá caminhando tudo como a gente já estava falando, então nem vou perder muito tempo com Petrobras, beleza? Então, BOVA11 é isso, a gente está rompendo 50%, então a gente tem uma força maior compradora. Gráfico de M10, a gente está abaixo da maior concentração, porém, tudo vai depender de como vai abrir esse gap na segunda-feira, se vai abrir abaixo dessa concentração ou acima dessa concentração, para a gente entender qual é a tendência maior a ser formada. Gráfico de M5, já expliquei para vocês os 50% dessa região, tá? E gráfico de 1 minuto, a gente já sabe que a gente tem uma absorção aqui nesse nível aqui. Beleza, galera? Então foi bem rapidinho, 16 minutos de vídeo. Espero que tenham gostado. Vou deixar aqui agora no finalzinho desse vídeo, como sugerido, o vídeo do Bitcoin, né, galera? Que eu falei sobre o mercado antes de fazer esse vídeo aqui, para vocês curtirem também, entender o que está acontecendo lá com o Bitcoin. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo aí, beleza? Não esquece de deixar aquele like, já ajuda pra caramba. E é isso, galera. Tamo junto. Até mais.